Na ministração de hoje, o tema é Desfazendo as Obras da Carne. E, se você lembra muito bem, a gente conversou nas semanas anteriores que, quando nós estivéssemos tratando a respeito da batalha que a gente luta no mundo dia a dia, nós íamos ter dois grupos, dois eixos. Um eixo externo, que diz respeito ao mundo propriamente dito. Então, a gente falou sobre o sistema do mundo, a gente falou sobre a atuação do diabo, a gente falou quem é o diabo, a gente falou disso. E duas outras, que é hoje e o próximo domingo, que a gente vai falar sobre um eixo ligado a nós, ligado internamente às nossas vidas, que dizem respeito diretamente a nós. E hoje a gente vai falar, então, sobre desfazer as obras da carne. E eu não posso começar essa ministração sem recapitular com vocês algumas coisas que a gente já tratou. A gente falou sobre o sistema do mundo, domingo passado. Falamos que ele exerce uma influência espiritual atuando na cultura e no comportamento. Inclusive, a gente veio apontando na Bíblia todas as expressões da palavra mundo e o que elas significam. E a gente se deteve na palavra mundo enquanto sistema. E esse sistema é exatamente aquilo que tem regido, influenciado e atuado sobre cultura. E automaticamente, quando você tem uma cultura estabelecida num ambiente, grupo de pessoas pensando e agindo do mesmo jeito, essa cultura, esse ambiente, ele gera influência sobre o comportamento das pessoas. A gente também falou que nós lutamos internamente contra o pecado, a gente luta contra uma mente que não foi plenamente renovada e que conta com uma estrutura física corrompida pelo pecado, pela concupiscência, pelos desejos desenfreados. E aí, eu quero ler com você Tiago, capítulo 1, verso 14, que vai falar um pouquinho sobre essa concupiscência. Apesar de nós termos confessado o nome de Jesus e termos declarado que a nossa vida pertence a Ele, nós ainda lutamos internamente contra uma mente, contra pensamentos, e a gente luta contra também a nossa própria estrutura física corrompida pelo pecado e que diariamente luta para vencer a tentação e luta para vencer essa influência que tenta nos tragar. E a palavra de Deus vai falar que esses desejos internos, eles são chamados de concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado. E olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Eu vou usar a versão NVI hoje, tá? Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui a palavra cobiça, em algumas traduções, vai ser entendida como concupiscência, tá? E aí, você percebe bem claramente o Tiago fazendo uma ilustração a respeito de como isso é gerado dentro de nós. A partir do momento que há um desejo, esse desejo gerado dentro de nós é como se fosse uma semente. Ele usa exatamente a ilustração de uma gravidez. Então, essa semente ela precisa de um terreno para ela ser plantada. Que terreno é esse? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, é a nossa alma, é a parte interna do nosso ser, chamado alma, que cuida das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, quando esse desejo ele encontra esse terreno ele acaba sendo o ambiente apropriado para que haja um germinar. E esse germinar gera, então, dá à luz, então, o pecado, que é quando os nossos desejos saem do campo do desejo, saem do campo da vontade, e elas partem, então, para o campo da consumação, daquilo que eu faço, daquilo que eu realmente pratico. O pastor Ebiúbe, ele chegou uma certa feita a fazer uma ilustração muito interessante. Ele diz: quem dera que os cristãos, que as pessoas que confessam o nome de Jesus verdadeiramente aprendessem a confessar tentações para não terem que confessar pecados. E aí entenda, não significa dizer que ele estava ensinando que o pecado não deve ser confessado, mas ele está dizendo que se você tem uma ação de intervenção prévia, é mais difícil você ter que encarar as consequências de ter consumado o pecado. Ou seja, se a gente tivesse os cuidados no momento em que a tentação ainda é apenas um desejo ou é uma cobiça,
se a gente tivesse a posição, a postura de lidar, de enfrentar os desejos antes que eles sejam consumados, a probabilidade de consumação do desejo e se tornar pecado seria menor. Então, a gente não tem essa prática. A gente não tem a prática porque nós gostamos de preservar uma imagem diante das pessoas. Então, a gente não tem a prática de se expor. E aí, o fato da gente não se expor nos remete a guardar e achar que nós sozinhos vamos dar conta de lidar com aquele desejo, porque está só dentro de nós. E ele não está escondido dos olhos de Deus. E aí a gente percebe que sozinho a gente não dá conta e depois a gente tem que colher as consequências de uma possível consumação do pecado. E quando o pecado ele é consumado, ele é praticado, aqui o apóstolo Tiago vai dizer então que ele vai gerar a morte, ou seja, é a consequência daquilo que você pratica como um vício, uma prática permanente, contínua. E isso vai te gerando frieza, isso vai te gerando afastamento de Deus, afastamento das pessoas e, consequentemente, você pode levar à morte espiritual, você se afastar do relacionamento com Deus. Abre comigo em 1 João, capítulo 2, verso 16. Outra forma de cobiça, outra expressão de concupiscência. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, a concupiscência, o desejo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E que mundo é esse? A gente está falando de sistema. Do sistema do mundo, do sistema que jaz o maligno, o sistema que tem gerado essa luta que nós enfrentamos diariamente. Então, nós estamos travando uma luta entre a nossa carne, essa matéria física que tem a nossa alma e os nossos desejos, com o nosso espírito. O espírito que nos aproxima de Deus, o Espírito que tem comunhão com o Senhor. Então, na prática, a carne é aquela que lida diretamente com os desejos do pecado, com a iniquidade, com as transgressões da lei de Deus. E o Espírito, ele é o ambiente onde a gente busca a santidade e nesse Espírito nós carregamos a marca da salvação e da justiça em Deus. Então, quando nós conseguimos vencer as obras da carne, lidar com a nossa carne, submetendo ela à vontade do nosso Pai, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Então, a luta que a gente trava internamente é a luta entre a carne e o espírito. O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre essa luta travada entre carne e espírito. A carne como aquela que deseja o pecado, a carne como aquela que lida com a iniquidade, a carne como aquela que lida com a transgressão à lei de Deus. E o espírito, aquele que é renovado no Senhor, aquele que é selado com marca de salvação, aquele que experimenta a justiça dada da parte de Deus, o Espírito, aquele que pratica as boas obras e que na prática das boas obras do Espírito em nós vemos condutas que expressam santidade e justiça. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo então em Efésios capítulo 2, verso 8, onde nós vamos ver a respeito desse aspecto sobre como nós lidamos com a santidade e a justiça para a prática dessas boas obras. Efésios 2:8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, existe em Deus uma prática de boas obras esperada para que todo cristão viva. E como é que o cristão vai viver essa prática de boas obras? Expressando a salvação alcançada em Cristo Jesus. À medida que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus, a nossa vida vai ser uma evidência, uma expressão de prática de boas obras. Perceba, as boas obras não nos salvam, mas a salvação gera em nós a prática de
boas obras. E esse praticar de boas obras é a testificação, é a evidência de que houve justiça sobre a nossa vida, ou seja, salvação em Cristo Jesus, e é a expressão de que nós temos uma vida em busca da santidade, em busca da glorificação ao Pai, em busca do reconhecimento da submissão à vontade de Deus. Então, viver na prática do pecado é primariamente desobedecer a Deus e se rebelar contra a sua santidade moral. Todas as vezes que alguém vive amarrado pelo pecado ou vive sujeito ao pecado, ele está desobedecendo a Deus e está se rebelando contra a santidade moral de Deus. Porque no reino de Deus existe também governo, e no reino de Deus existe um sistema. Então, ou a gente é regido pelo sistema do mundo, ou a gente é regido pelo sistema do reino de Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos desonrando a santidade moral de Deus que é expressa no seu governo. E aí essa atitude é uma atitude de rebeldia contra a pessoa do nosso Deus. A carne vai sempre lutar para nos tirar do lugar de pureza. A santidade, ela é trilhada por um caminho interior. Esse caminho interior está ligado às nossas motivações e desejos, mas também às nossas atitudes, o nosso exterior, os atos. Então, a santidade, ela não é só algo que acontece dentro de nós. A santidade é algo que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, mas ele é evidenciado através das nossas atitudes. Quando eu olho para dentro de mim, eu estou falando das minhas motivações e dos meus desejos. E quando eu falo do meu exterior, eu estou falando das minhas atitudes. É por isso que quando a gente fala sobre ter uma vida de santidade ou ter uma vida íntegra, a gente está falando sobre viver aquilo que a gente fala. Muitas pessoas têm um ótimo discurso moral, muitas pessoas têm uma ótima oratória, muitas pessoas têm muitas palavras bonitas que sabem dizer, que sabem dar lições, mas elas não se portam com um estilo de vida que esteja alinhado com a sua palavra, com aquilo que ela está dizendo. Então você consegue ver pessoas que sabem dar lição de moral, pessoas que sabem argumentar, pessoas que tenham uma ótima teoria, mas que na prática, o seu estilo de vida, elas não dão testemunho. Certa vez, Jesus precisou confrontar esse tipo de pessoas e disse assim: vocês são como sepulcros caiados, vocês são uma máscara, vocês são uma aparência por fora, vocês são pintados com cal por fora, como se vocês fossem bonitos, novos, aparentemente agradáveis, mas quando se olha para dentro de vocês e olha as motivações, vocês fedem, vocês são como aquelas pessoas com um ambiente que tem podridão. E essa podridão chega a exalar um mau odor, e vocês não percebem a respeito disso, do comportamento de vocês. Jesus confrontando o fato de pessoas se mostrarem um jeito diante das outras, mas se portarem indevidamente no seu interior. Ou seja, tentando serem aprovadas diante das pessoas, mas não sendo aprovadas diante dos olhos de Deus que contempla o nosso interior. O João Batista, a minha esposa leu no começo aqui um texto do nascimento de João Batista, a experiência de João Batista. João Batista chegou a um momento a confrontar as pessoas e dizer assim: raça de víboras, vocês são peçonhentos, vocês são aqueles que são sorrateiros. E hoje pela manhã, enquanto a gente preparava aqui o ambiente do culto, eu orava a respeito disso. Eu falei: Senhor, repreenda do nosso meio todo espírito farisaico, todo espírito que tenta se portar de um jeito na frente das pessoas e que não tem uma atitude verdadeira diante do Senhor, que tenta ser aprovado diante dos homens e não é aprovado diante do Senhor. Não nos permita, Senhor Deus, sermos aparência, não nos deixe ser aparência, tira isso do nosso meio, porque se esse é um ponto que a tua palavra trata, que é um ponto que o Senhor falou, que os seus profetas falaram, então é algo que nós como igreja precisamos estar atentos e precisamos estar vigilantes em relação a isso. A nossa luta diária contra a carne faz parte do nosso processo de santificação e todos precisamos desenvolver esse processo. Efésios 1:4 vai dizer o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí,
infelizmente, a cultura do mundo vai dizer que essa palavra santidade, ela é algo exclusivo da parte de Deus. Mas a gente precisa entender que a palavra do Senhor fala que nós fomos chamados para serem santos. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. E a expressão da palavra santidade, ela é separada com um propósito. A gente às vezes entende a santidade apenas pela expressão da perfeição. Entenda, existe uma expressão de perfeição que nós não vamos experimentar enquanto estivermos nesse corpo caído, enquanto estivermos nesse ambiente de influência do pecado. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus santo e perfeito. E Ele diz, eu sou o referencial para a vida de vocês. Eu sou quem vocês devem focar com os seus olhos. Eu sou aquele que deve ser a expressão de chegar como alvo. Então, quando ele diz que nós somos chamados para serem santos, ele está dizendo, vocês são separados com um propósito. E nessa separação com um propósito, seja irrepreensível. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que ela não é chamada a atenção. A conduta dela é tão justa que não há necessidade de você repreendê-la, de você chamar a atenção dela. Então, ela é uma pessoa irrepreensível. Aqui não está falando de perfeição, mas está falando de uma conduta de responsabilidade. Às vezes, a gente pensa nessa questão daquilo que Deus tem que fazer sobre as nossas vidas e a gente esquece das nossas responsabilidades diante de Deus, diante do compromisso, da aliança que Ele estabeleceu conosco. Hoje mesmo nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é uma expressão da aliança que Deus fez conosco. E a gente espera com grande expectativa a fidelidade de Deus com a nossa vida. Deus não vai faltar, Deus não vai falhar. Ele é o mesmo, Ele vai suprir minhas necessidades. Mas a gente não olha que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. E aí não é apenas aquilo que Deus tem a fazer, o que Ele vai fazer sobre as nossas vidas. E eu deixo de dizer uma coisa para você, Ele não vai falhar sobre isso. Ele é santo, Ele é perfeito. Mas a palavra de Deus fala sobre uma atitude nossa em relação a esta aliança. E qual é a atitude nossa em relação a esta aliança? Obediência. Obediência. Então, sermos irrepreensíveis é a expressão de uma vida que honra ao Deus da aliança. Em obediência a esse Deus. A carne vai querer lutar contra nós, vai querer nos fazer produzir todo tipo de sentimento e conduta contra Deus. E isso, todos nós estamos sujeitos. Sabe quando você acorda o dia, ou então quando você está ao longo da sua rotina diária, e você percebe que alguns pensamentos estão vindo sobre a sua mente, ou alguns sentimentos e desejos estão vindo sobre o seu coração, nesse momento é que nós estamos travando a luta entre a carne e o espírito. Porque o nosso espírito que está ligado a Deus, ele é aquele que diz assim mesmo, olha, isso aqui é errado. Olha, isso aqui não vai agradar a Deus. Olha, isso aqui não é desse jeito. Mas existe um desejo dentro de nós que a nossa carne está sendo inflamada sobre isso. Tanto os desejos da nossa própria fisiologia, como os desejos da nossa alma. Aquilo que os nossos olhos, a gente leu agora há pouco, aquilo que os nossos olhos, os nossos ouvidos, pela influência do mundo, são alimentados. E aonde é que essas coisas vão desencadear? No nosso corpo, no nosso físico, nos nossos pensamentos, naquilo que a gente quer fazer, naquilo que a gente quer colocar, naquilo que a gente quer experimentar. Abre comigo, Gálatas 5,19. O apóstolo Paulo vai dizer, então, vai nomear esses desejos que a nossa carne sente. Ele vai nomear essa experiência que a nossa carne enfrenta de conflito. Ele vai dar alguns nomes. E ele vai dizer que tudo isso é chamado de obras da carne. Obras da carne porque estão ligadas exatamente aos desejos e aquilo que a gente quer fazer. E ele diz o seguinte, ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele diz quais são as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti,
que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui não se trata de opinião. Aqui não se trata de ângulo de ver as coisas. Aqui a gente está falando exatamente e literalmente o que a palavra de Deus está declarando. Ou seja, num reino de santidade, num reino de separação com um propósito, glória a Deus, aleluia. Num reino de santidade, num reino de separação a Deus, num reino de pureza, o Senhor não compactua com nenhuma prática que ofende o seu caráter moral. Então, quando você olhar para essas coisas, o que você precisa compreender? Que esse tipo de atitude, que esse tipo de comportamento não glorifica a Deus, não adora a Deus. É uma afronta ao caráter moral de Deus. Só que quando você olha para isso aqui, para estas obras da carne, e você olha para o sistema do mundo, você percebe que existe naturalidade e normalidade sobre determinadas práticas como essa. Você percebe que é normal você ir para a internet ou ir para os filmes, e se não tiver nos filmes uma cena de impureza, uma cena de imoralidade sexual, não dá ibope. As pessoas não assistem. Elas estão envolvidas por esse tipo de postura de comportamento. Você hoje percebe, eu estava assistindo um desenho antigo, os DuckTales, né? Da minha época, os DuckTales. E tem gente que não é dessa época, desculpa, tá? Mas eu estava assistindo os DuckTales, a versão original, a primeira versão dos DuckTales, assim, com umas cenas bem bobinhas ainda, aquela construção da ideia, até a ideia do personagem mal dentro do desenho ainda era muito sutil, ainda era muito escondida, não tinha uma projeção tão evidente. E aí houve um remake, então, dos DuckTales. E aí os DuckTales agora da Disney, eles são, então, os personagens diferenciados. E aí a Maga Patológica, que é uma personagem má do desenho, agora quando você olha para ela no remake, toda aquela feitiçaria que ela fazia na versão anterior, que era muito sutil, assim, como se a gente precisa dizer que ela é má, mas a gente não entra tão a fundo sobre o que ela faz. Agora, nesse desenho, é evidente. E aí ela invoca os espíritos, e aí ela faz as feitiçarias, e aquilo está lá como classificação livre para as nossas crianças. Então você percebe que existe uma intencionalidade desse sistema de mundo de influenciar e de corromper as mentes em relação a coisas para que elas se tornem normais, para que elas se tornem aceitáveis, para que elas se tornem corriqueiras. E é esse tipo de situação que vai influenciando muito o comportamento de cristãos. Você vai vendo as coisas com tanta repetição, você vai vendo as coisas se tornando tão comuns que daqui a pouco aquilo não te incomoda, aquilo não te afronta. Sabe quando você vive num lugar muito sujo e aí você se acostumou com aquela sujeira não te incomoda mais? É isso que está acontecendo no comportamento das pessoas. Você acaba se acostumando com aquilo. Sabe quando o odor é ruim, mas o teu nariz se acostuma com aquele odor e aí aquilo não te incomoda mais? É isso que está acontecendo com o pecado no sistema do mundo. Muitos cristãos estão agindo com naturalidade sobre aquilo que diante dos olhos de Deus não é natural. Muitos cristãos estão tolerando aquilo que diante dos olhos de Deus não é tolerável. Muitas pessoas estão tornando aceitáveis aquilo que diante dos olhos de Deus não é aceitável. E isso é muito perigoso. Então, essa lista sobre aquilo que Deus abomina, ela não se encerra em Gálatas. Se a gente for no Novo Testamento, essa lista é muito maior. O apóstolo Paulo repete, inclusive ele cita outras práticas que são abomináveis diante dos olhos de Deus. E se nós não estivermos atentos sobre isso, nós podemos estar sendo permissivos, inclusive, no nosso meio a respeito desse tipo de comportamento. Porque você pode dizer, eu não sou feiticeiro, eu não tenho problema com o pecado sexual, não é uma coisa que me afronta ou que me confronta, não tenho problema com isso. Mas, de repente, você é uma pessoa que gosta de brigar o tempo todo e gerar discórdia. Você é uma pessoa que no seu coração nutre sentimentos de raiva excessivos, que chegam a destoar sobre o que é natural da chateação e passa a ser um ódio, ou de repente você é egoísta demais, né? A gente leu ainda há pouco que uma das cobiças
que Deus abomina é a questão da expressão dos bens materiais. Então, de repente, você lida com essas coisas de uma forma que a inveja, e você não percebe que isso é obra da carne, que isso está ofendendo o caráter de Deus. E nessa manhã eu queria trazer esse alerta para você, porque o apóstolo Paulo vai dizer, e coisas semelhantes. Ou seja, existem outras coisas que não estão na lista, mas que exercem o mesmo contexto, exercem a mesma influência e que estão sendo coisas que Deus não abomina, que Deus não compactua. Todos possuímos uma estrutura humana com uma carne caída, que foi afetada pelo pecado e que luta contra o espírito. Então, como nós vamos desfazer as obras da carne? Deixa eu dizer para você, Gálatas 5,16. Como nós vamos desfazer as obras da carne? A gente já ouviu aqui que a desobediência e a rebeldia dão força à influência de Satanás na terra. Então, como nós vamos desfazer as obras da carne? Gálatas 5,16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, como é que a gente vai desfazer as obras da carne? Andando no Espírito. A gente desfaz as obras da carne andando no Espírito. Então, nós vamos lutar contra a carne andando no Espírito. E o que significa andar no Espírito? A gente pensa logo que o Espírito, como é uma questão espiritual, como isso se dá na prática? Bem, andar no Espírito é seguir a liderança do Espírito Santo de Deus e se sujeitar integralmente à sua verdade. Andar no Espírito, grave isso, é seguir a liderança do Espírito Santo de Deus e se sujeitar integralmente à sua verdade. Vejamos o que está escrito em João, capítulo 15, verso 26. João 15, 26, diz o seguinte: quando vier o conselheiro, perceba que conselheiro está com C maiúsculo, Jesus falando sobre o Espírito Santo, Paracletos lá no original, que significa conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Vai para João 16, 13. João 16, 13. Diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E vai comigo para João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes farás lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, andar no Espírito é ser submisso ao Espírito Santo de Deus e caminhar, trilhar o caminho da sua verdade, aquilo que ele orienta. E perceba que Jesus faz a declaração a respeito do Espírito Santo como conselheiro, como aquele que vai nos revelar toda a verdade, como aquele enviado da parte de Deus que nos fará lembrar todas as coisas. Então você começa a entender que ao longo da sua vida, quando você está sendo tentado sobre alguma área e existe um sentimento ou um pensamento assim, isso ofende a Deus, isso está errado, eu não devo fazer isso. É exatamente uma ação divina, a ação do Espírito Santo, te fazendo lembrar tudo aquilo que você já foi ensinado, te fazendo recordar sobre a palavra de Deus que já foi lançada sobre a sua vida, te fazendo lidar com essa experiência da tentação que tenta conflitar carne e espírito. Só que não termina por aí. Abre comigo em Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Olha o que diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito Desculpa, vamos ler direito, senão a pausa e a pontuação vai errada. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mentalidade voltada para o que o Espírito deseja.
tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mentalidade voltada para o Espírito deseja. Pronto, tudo corretinho. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E aí eu quero levar você para o versículo 13 agora. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, veja que esse verso 13 é como se fosse um resumo de tudo aquilo que a gente leu até aqui. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Como nós vamos vencer o desejo do nosso corpo? Andando segundo o Espírito. Não existe outro caminho. Todas as vezes que as nossas escolhas forem para atender os nossos desejos, a gente está sendo submisso à nossa carne e não submisso ao Espírito. Todas as vezes que a gente se entrega à satisfação própria, nós estamos andando segundo a carne e não segundo o Espírito. Só existe uma forma de nós vencermos a carne, é não andando segundo a carne, mas sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é lutar pela mortificação do pecado, é enfraquecer, destruir a sua força, a sua vitalidade, o seu domínio. Ele não será abolido instantaneamente das nossas vidas, mas se nós desenvolvermos todo dia uma conduta progressiva de santificação, nós venceremos a nossa carne. Então, quando a palavra de Deus fala que nós, dia após dia, desenvolvemos a nossa salvação, quando a palavra de Deus fala que a nossa vida ela cresce de glória em glória, está dizendo exatamente isso. Está dizendo que à medida em que nós desenvolvemos uma vida de uma conduta progressiva de santificação, dia após dia se afastando do pecado, dia após dia se aproximando de Deus, vivendo segundo a vontade da sua palavra, nós estamos então mortificando a carne e estamos sendo vivificados pelo nosso Espírito. Nós falamos aqui no primeiro dia da ministração da série que o que alimenta a serpente é o pó da terra. A gente falou sobre isso aqui. E o pó da terra é exatamente a matéria do corpo humano. A gente também falou sobre isso aqui. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, é como se nós estivéssemos dando alimento para a serpente, alimento para Satanás. É como se a gente estivesse exatamente trabalhando o inverso. Em vez de fortalecer o espírito, a gente está fortalecendo a nossa carne, está nutrindo desejos. Então, pense nisso a respeito da obediência a Deus e da desobediência a Deus. Só que tem outro aspecto que é tão importante sobre o andar no Espírito. Na verdade, não há como nós andarmos no Espírito se nós não tivermos essa outra conduta que eu quero falar com você agora, que é confessar os nossos pecados. Não tem como nós andarmos no Espírito se nós não confessarmos os nossos pecados. A confissão dos pecados é uma forma de nós reconhecermos a nossa condição e sermos sinceros diante de Deus. Você imagina Deus vendo todas as coisas, sabendo o nosso estilo de vida, sabendo o que a gente faz, e a gente se coloca na presença dele como se nada tivesse acontecendo. Tá doido? Tu tá doido? Né? Quem é o cínico na história, né? Que onda é essa? Que parada é essa? Né? Já pensou Deus sabendo o que a gente fez, o que a gente faz, conhecendo as motivações do nosso coração, e a gente se coloca na presença dele: meu paizinho querido, eu te amo, minha vida é tua, faz o teu querer, faz conforme a tua vontade, e ele olhando para ti dizendo assim mesmo: o que eu perdi? O que está acontecendo? Que parada é essa? Né? Porque ele sabe de todas as coisas, e é como se ele estivesse dizendo: meu filho, vamos acordar, vamos parar de dissimulação, vamos crescer, vamos encarar a vida de frente, vamos lidar com as coisas com responsabilidade, porque eu não sei o que está acontecendo. Ou você está com algum lapso, está com alguma coisa, ou tu acha que eu sou doido, tu acha que eu sou o pateta, né? Porque não é possível, só eu que estou vendo, só eu que estou percebendo. O Espírito Santo está te alertando, está te falando, está te mostrando, e aí tu vem falar comigo, nem me ofendeu, me desrespeitou e por isso mesmo, vai passar adiante, passa por cima, né? Abre comigo em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, a gente vai ler do 5 ao 10.
diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Alguma dúvida sobre isso aqui? Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, o que significa isso aqui? É quando eu falo bonito, falo as declarações para Deus, mas os meus desejos, a minha vontade, a minha prática, o meu testemunho é inverso. Então ele está chamando a gente de quê? De mentiroso. Nós somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui, o que é interessante é que Deus sabe que nós vamos cometer pecados. E às vezes a gente precisa fazer uma separação aqui para compreender melhor. Existe a remissão de pecados que nos reconecta a Deus, que é quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu volto a ter comunhão com Deus, ou seja, o sacrifício, o sangue de Jesus foi para a salvação. E existe o perdão dos pecados na santificação, ou seja, Deus sabe que mesmo tendo me salvado, Ele sabe que mesmo tendo resgatado a minha vida, devido à luta que a gente enfrenta por esse sistema, nós vamos pecar, nós vamos errar, nós vamos em algum momento estar fracos e cair na tentação. Ele entende isso. E aí ele diz, olha, o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Seja o pecado para a salvação, seja o pecado para a santificação. Nós seremos limpos pelo sangue de Jesus. Mas olha o que ele diz aqui. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Agora, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, qual é a prática que está faltando para nós? Confessarmos os nossos pecados. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você mente ou manipula com a verdade, o nome disso é pecado. Não tem outro nome. Se você pratica qualquer uma daquelas outras obras da carne que a gente leu, o nome disso é pecado. Pecado não é problema, pecado é pecado. Problema a gente resolve, pecado a gente confessa. Existe uma diferença muito grande sobre isso. A gente costuma chamar pecado de problema. Eu estou enfrentando um problema. No que? Você está sem dinheiro, você está doente, isso é problema. Não, é que eu estou tendo que lutar com... Não, então você está sendo tentado e você está sendo tentado a pecar. E isso existe uma forma de nós lidarmos com o pecado. Se você não cometeu pecado algum ainda, está só no desejo, então vamos lutar contra isso, vamos lutar para que a carne não tome vazão dentro de você, vamos então fortalecer no Espírito, vamos andar no Espírito, vamos ler o que a palavra de Deus fala, vamos nos fortalecer no Senhor, vamos nos revestir do poder de Deus para que isso não venha tomar, o desejo não venha ser desenfreado dentro de você. Ok. Não, eu estou numa prática de pecado. Eu tenho desejado continuamente, eu tenho botado em prática isso, eu tenho agido assim, eu tenho vivido assim, a minha vida tem permeado em relações. Então, peraí, isso aqui não é um problema, isso aqui é pecado. Pecado a gente confessa, a gente se arrepende, confessa e deixa. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, a gente alcança misericórdia. Então a gente se arrepende, reconhece, não, eu pequei contra o Senhor, me arrependo do meu pecado. Eu confesso o meu pecado ao Senhor e eu abandono aquela prática. A misericórdia de Deus vem sobre a minha vida. O que falta para nós é encararmos de frente quando a gente está enfrentando uma vida de pecado. E a gente precisa se posicionar adequadamente sobre isso. Pecado a gente confessa e deixa, e a gente alcança a misericórdia de Deus. Não espere misericórdia de Deus quando você age deliberadamente sobre o desejo desonrando ao Senhor. Claro que a palavra de Deus diz que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo chegou a dizer que essa experiência que ele via era como se fosse um espinho enfiado na carne dele. E que todas as vezes que ele se deparava com isso, era como se Satanás viesse diante dele e o esbofeteasse a cara.
E ele disse que nessa experiência de lidar com os desejos dentro dele, de fazer aquilo que ele não queria fazer, e o que ele mais queria fazer, ele não conseguia fazer, ele disse que essa experiência o levou a se prostrar diante do Senhor. E ele ouviu da parte de Deus: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Perceba que na experiência do apóstolo Paulo, o mais importante era estar diante de Deus e ser aprovado, buscar ajuda da parte de Deus. O mais importante não era continuar trilhando um caminho de satisfazer os seus próprios desejos. São caminhos opostos. São caminhos opostos. Se a gente tentar trazer um ar de Deus para os nossos desejos, a gente pode estar tentando corromper a essência da santidade e da pureza de Deus. O Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade e produz em nós uma conduta de arrependimento diário. E é necessário nós termos uma conduta de arrependimento sobre o pecado cometido. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. E eu preciso fazer um destaque aqui. Aqui o apóstolo está ensinando algo para nós interessante sobre o confessar. Por que esse confessar uns para os outros traz cura? Porque é como se você estivesse saindo do esconderijo, saindo daquele ambiente de proteção onde você não quer correr o risco de ser desaprovado por ninguém, de ser julgado por ninguém. Mas num ambiente saudável, esse confessar não é confessar para uma pessoa que não tem autoridade para exercer influência sobre a sua vida. Não é para confessar sobre alguém que está no mesmo nível que você e não tem nada a acrescentar para você. Esse confessar aqui está falando sobre um ambiente, uma atmosfera onde alguém pode exercer influência e autoridade sobre a sua vida. E quando você faz essa confissão, você libera o seu coração desse esconderijo onde você está só à espreita, lidando sozinho com esse conflito do desejo dentro do seu coração. Quando você se expõe nesse ambiente seguro, nessa atmosfera segura, sobre alguém que vai exercer autoridade espiritual sobre a sua vida, você está se submetendo a uma experiência do discipulado. Você está se submetendo a uma experiência que vai gerar cura sobre a sua vida. Aqui a palavra de Deus está falando sobre uma experiência onde você abandona a prática e você lida com um processo de restauração da parte de Deus. Isso aqui não é fácil, porque o que a gente menos quer é que as pessoas saibam os podres que estão dentro de nós. E quando a gente faz isso, não, só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, essa estratégia está te levando aonde? Não, só para eu saber. Eu tive pouco contato com poucas pessoas que conseguiram vencer e lidar com situações particulares, simplesmente escondidas e afastadas desse contexto, desse princípio aqui. Mas também conheci muitas pessoas que, ao lerem esse texto, saíram contando da sua vida para todo mundo à sua volta, e o desastre foi maior, porque não houve ensinamento sobre esse princípio. Aqui a gente está falando sobre o princípio do reino de Deus, num ambiente saudável, numa atmosfera de cura e restauração. Aqui a gente está falando de discipulado. Aqui a gente está falando de exercício de influência, de caráter e autoridade, num princípio que gera cura. É isso que está sendo ensinado aqui. Mas a gente prefere optar pelo caminho onde eu não vou contar da minha vida para ninguém. E aí, quando eu não conto da minha vida para ninguém, eu lido sozinho com os meus temores. E aí a pergunta é, essa estratégia tem te levado aonde? Há quantos anos você continua lutando com as mesmas coisas e ninguém sabe? Há quanto tempo você enfrenta as mesmas dificuldades e ninguém sabe e você não consegue vencer sobre isso? Talvez você esteja usando a estratégia errada e seja a hora de mudar de estratégia. Sem esta prática dentro de um ambiente de discipulado, de crescimento, não se estará lutando efetivamente contra a carne. E caminhando para o fim, quais são os princípios para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? A gente já falou que ser cheio do Espírito, andar pelo Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Então, à medida que a gente é guiado pelo Espírito, a gente é cheio do Espírito. E muitas pessoas têm abandonado um ambiente onde o Espírito tem se movido.
Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz, não apaguem o espírito. No verso 20 ele vai dizer, não tratem com desprezo as profecias. Então, ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito Santo, envolve a nossa vida, não desprezar aquilo que a palavra do Senhor tem falado. A gente se detém sobre a palavra profecia apenas como se fosse aquilo que as pessoas estão declarando, que veio direto do coração de Deus e como se estivesse revelando alguma coisa. Deixa eu falar para você, a primeira profecia que a gente tem é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada a nós é a primeira profecia ao nosso alcance. Tudo o que vier a partir para a nossa vida vai partir dessa palavra aqui. Tudo aquilo que o Senhor tiver a revelar para a sua igreja, Ele vai iniciar através daquilo que Ele já revelou. Ele já revelou através de Jesus, Ele já revelou através da sua palavra. Então, ser cheio do Espírito Santo é não desprezar a profecia, é dar atenção à voz de Deus. E a voz de Deus está revelada pela sua palavra. Então, ser alguém cheio do Espírito Santo envolve estar associado a uma prática da leitura da Bíblia, oração, ouvir a sua voz, ter comunhão com os irmãos e ser submisso àquilo que o Senhor está falando. Número 2, ser cheio do Espírito Santo envolve ter uma vida de gratidão, de louvor e ter comunhão com o Senhor. Em Efésios 5, 18 a 20, vai dizer o seguinte, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele faz uma comparação, o embriagar com vinho e o ser cheio do Espírito Santo. E olha a diferença, o embriagar com vinho gera transtorno, confusão, mudança na mentalidade, distrações nos pensamentos, a pessoa se torna dislexa no modo de pensar, no modo de andar, ela é totalmente levada a um impulso descontrolado do seu ser por conta do embriagar pelo vinho. Mas em contrapartida, oposto a isso, aqui a recomendação é ser cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo te leva a uma outra conduta. Te leva a uma conduta de uma vida de louvor, de uma prática de adoração, de invocar o nome do Senhor, de engrandecê-lo, de ter gratidão, de ter ações de graça, de ter uma postura humilde, de se sujeitar às pessoas na comunhão dos irmãos e na participação da vida da igreja. Então, ou a gente é cheio do Espírito Santo, ou a gente se embriaga com vinho. O embriagar com vinho aqui está falando sobre ir para o ambiente dos seus próprios desejos. E quando a gente se embriaga pelos nossos próprios desejos, nós colheremos os frutos, a consequência disso, que são as obras da carne, o que a gente leu em Gálatas ainda há pouco. Mas ser cheio do Espírito Santo gera em nós o que a palavra de Deus vai chamar de fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é aquilo que o Senhor está gerando em nós como uma consequência da ação direta dele nas nossas vidas. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivem pelo Espírito, andem também pelo Espírito. O que define uma pessoa cheia do Espírito Santo não é se ela se manifesta por dons poderosos, mas se ela apresenta o fruto do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Lute contra a carne. Se apresente diante do mundo com o fruto do Espírito Santo. Se ser cheio do Espírito Santo fosse a pessoa que se move por dons, o que a gente poderia tirar de lição a respeito disso, se a conduta, se o testemunho da pessoa não condisser com aquilo, com a maneira como ela se porta, a maneira como ela lida com os dons. Por isso que não se trata a respeito de uma pessoa ter dons ou não ter dons. Ser cheio do Espírito Santo se trata da submissão da nossa vida à ação do Espírito Santo. Então a gente vai conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo pelo fruto, pelo testemunho, pela maneira como ela se porta.